O final do ano vai se aproximando e este é um momento bastante propício e reflexivo para que a gente possa colocar no papel as lições aprendidas, os erros cometidos, os acertos e realinhar os objetivos e metas para o ano que logo vem batendo a porta. Hoje, neste vídeo, eu quero compartilhar com você 7 lições que podemos aprender com a pandemia, mas levando em consideração que, na verdade, muitas das coisas elas já aconteciam, mas estavam encobertas pela correria do dia a dia, mas que vieram à tona com toda esta crise de saúde. Fica comigo até o final que eu vou te apresentar estas lições e uma pergunta para que você possa refletir e seguir livre, em paz, para o ano de 2021. Fala galera, eu sou a Lidiane Barbosa da Crucial Coaching, especialista em carreira e negócios. E antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal, ative o sininho para todas as notificações e contribui para que o canal possa seguir com conteúdo de qualidade focado no seu desenvolvimento e crescimento. Deixa o seu like, tá? Assim você permite com que esse conteúdo alcance mais pessoas e também contribui para o crescimento do canal. E veja, eu não quero romantizar o assunto. É óbvio que essa crise sanitária trouxe problemas em várias esferas e isso é de fato ruim. A ideia aqui do nosso vídeo não é valorizar ou dizer que de tudo se tiram boas lições. Apesar de eu acreditar nisso, esse não é o intuito do vídeo. O que eu quero trazer aqui para você é que a maioria dos problemas eles já existiam e estavam aí. Então a ideia é aprender o que fazer quando temos problemas, como lidar com eles, para que a gente possa seguir livre e desimpedido para o próximo ano, sem cometer os mesmos erros. Agora vamos lá para essas 7 lições cruciais? E a primeira delas é o valor das pessoas que realmente importam para você. Será que antes de todo este período você já valorizava as pessoas que convivem com você? As pessoas que estão dentro da sua casa, do seu lar? Você vinha dando a atenção o suficiente? Será que você vinha estreitando as suas relações pessoais, profissionais? Será que você tinha já um cuidado para com as pessoas à sua volta? Você, antes de tudo isso, já dizia para as pessoas o quanto elas são importantes para você, o quanto você as ama, abraçava, beijava, cuidava, acarinhava essas pessoas. Qual era o valor que você dava à sua família antes de tudo isso? Com todo o processo de isolamento pelo qual passamos, algumas pessoas aprenderam com a dura lição do isolamento o quão importante essas pessoas que nos complementam, essas pessoas são importantes para nós e o quanto é importante demonstrar todo este amor e a importância para essas pessoas. E aí, para alguns, foi necessário viver o isolamento para compreender a importância dos seus entes queridos. Que a partir de agora, se você viveu isso em algum aspecto, que você aprenda a tirar isso da sua vida, aprenda a dar valor para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que você ama, que são importantes para você, independente de qualquer crise, independente do isolamento que no futuro possa vir a acontecer novamente. Segunda lição crucial, a valorização de diversos profissionais. Nós vimos aí como profissionais de saúde se tornaram tão relevantes num tempo de crise de saúde. Mas outros profissionais também se sobressaíram neste período. O pessoal da pesquisa que muitas vezes fica relegado a condições bem desafiadoras para conseguirem desenvolver os seus estudos. Mas também há profissionais da educação, os professores,
que muitas vezes são julgados, eu diria. Acho que é bem essa a palavra. Muitas vezes são criticados. E eu não estou falando que não haja problemas nesse sentido, porque como profissional da área eu entendo bem as dificuldades que existem. Mas veja o quanto um professor ganhou um valor totalmente diferente nesse período. Pais enlouquecidos para tentar contribuir com o desenvolvimento educacional dos seus filhos. Veja quantos pais ficaram enlouquecidos para tentar contribuir com o desenvolvimento educacional dos seus filhos sem a figura presente de um professor. Mas não foram só os professores, os profissionais de pesquisa ou da área da saúde. Vejam os entregadores, as pessoas que realizam entregas a domicílio, o quanto esse tipo de serviço ganhou um diferencial, em tempos em que a gente precisou ficar trancados dentro de casa. E aqui vale uma lição: o quanto você tem dado valor às pessoas que estão te servindo ao prestar um serviço, ao realizar alguma atividade para você. Será que antes da pandemia você já dava um valor devido a todos os profissionais que de alguma maneira te servem? Ou você já não dava muita importância para isso e passou a compreender este valor a partir desta crise? Terceira lição crucial: ser generoso salva vidas. E isso passou a ser muito literal neste período de pandemia. Quantas pessoas não passaram por dificuldades de coisas essenciais e básicas à sobrevivência humana? A alimentação, ter um lugar onde ficar, se abrigar. Quantas pessoas não sofreram neste período por conta da ausência destes recursos básicos? E o quanto, por existir pessoas generosas e que sabem doar o seu tempo, doar os seus recursos financeiros, doar os seus serviços, doar seja lá o que for, doar coisas boas para o outro, para o próximo. Então sim, é importante a gente entender o valor da generosidade e compreender que isso deve existir em todo o tempo da nossa vida, não apenas no período de crise. Como você era antes da pandemia no que diz respeito ao seu nível de generosidade? Você já contribuía para os menos necessitados ou se despertou agora, neste momento de pandemia? Quarta lição crucial para que você possa aprender com todo este período de crise é que educar-se faz toda a diferença. Quantas pessoas ouviram 1 milhão de vezes o quanto elas precisavam estudar, se preparar para o futuro, estarem antenadas com os acontecimentos, com as novidades, com a inovação e tecnologia, e ainda assim deixaram o tempo possível passar e no meio desta confusão toda precisou acelerar o seu processo de aprendizado e de conhecimento? Veja, foi necessária uma crise para que muitas pessoas se despertassem e passassem a compreender a importância do conhecimento em sua vida, o processo de educar-se. Seja educar do ponto de vista técnico em aprender a usar alguma ferramenta, algum instrumento para a sua profissão, para que você possa continuar a desenvolver o seu trabalho, seja do ponto de vista emocional, aprender a lidar com as suas próprias emoções, a se gerenciar e a gerenciar as pessoas à sua volta diante de períodos de crise. O conhecimento faz toda a diferença. Algumas pessoas estavam mais bem preparadas para este período e conseguiram lidar com as transformações rapidamente. Outras pessoas ainda estão num processo de sofrimento porque tardaram a aprender e arcam com as consequências dessa falta de conhecimento. O quanto você tem dado real valor para o aprendizado na sua vida? Quinta lição crucial é a questão do autocontrole emocional, aprender a desenvolver inteligência emocional. Tá ligado com o item anterior de educar-se, mas aqui é muito mais específico às suas próprias emoções. Quantas pessoas não passaram a desenvolver e a ter crises de ansiedades de forma mais excessiva, mais fortes e mais intensas? Quantas pessoas não entraram num período de depressão diante de todas estas crises? Quantas pessoas não perderam o controle e passaram a se agredir verbal e fisicamente dentro dos seus próprios lares, com os seus familiares? O quanto, por exemplo, a violência doméstica cresceu durante todo este período.
Pois é, autocontrole emocional é algo com a qual a gente precisa se ocupar, com que a gente precisa se preocupar para aprender a desenvolver. Quantas pessoas não ficaram improdutivas, realmente improdutivas, porque não conseguiam trabalhar dentro de casa, em desenvolver o home office por falta de um controle emocional? Para pensar aí do outro lado da tela. Como você lidou com todo o período de isolamento, em trabalhar em casa, se foi o seu caso, em se relacionar com as pessoas que moram com você. Foi uma tarefa fácil? Foi desafiadora, mas você tirou de letra? Ou você sofreu bastante durante esse período e ainda tem alguns sofrimentos e algumas consequências desse momento na sua vida? Para avaliar. Avalie qual o seu nível de inteligência emocional e vá atrás de conhecimento e informação para que você possa crescer e ter mais domínio próprio, ter autocontrole emocional. Sexta lição diz respeito à organização financeira, o que inclui a criação de uma reserva de emergência. Veja, muitas empresas quebraram durante este período, não por conta da crise, mas porque eram empresas que já faziam uma má gestão das suas finanças. E a crise foi apenas uma lente de aumento para acelerar um processo que já estava em andamento. Isso também aconteceu com muitos orçamentos familiares. Famílias que consumiam tudo o que ganhavam, que não tinham uma reserva financeira e, diante da crise, precisaram rever diversos comportamentos no que diz respeito ao trato com o dinheiro. Essa é uma realidade e foi uma lição bastante dura para algumas pessoas. Entender a importância de fazer uma boa gestão financeira, de construir uma reserva de emergência, de não comer tudo aquilo que se produz, né? Mais ou menos essa é a ideia. Não dá para comer tudo e esquecer que depois você vai precisar de mais alimento, né? Então, aprenda a fazer uma gestão sábia das suas finanças. Aprenda a construir e a guardar dinheiro, não necessariamente para momentos de crise, mas a guardar dinheiro para as necessidades que em algum momento elas vão surgir. Faça uma boa gestão das suas finanças e você não vai precisar passar por dificuldades no futuro. Sétima lição crucial: faça planos, mas esteja preparado para as mudanças. A ideia de planejamento é uma ideia que me fascina bastante. Eu sou uma pessoa muito organizada no que diz respeito a metas, a objetivos, plano de ação. É uma coisa que eu tenho muita clareza. Minha vida funciona bem porque eu faço planejamento. Isso, para mim, é uma essencialidade. E para avaliar se as pessoas que não são bem-sucedidas, se as pessoas que avançam e crescem, se elas também não têm uma preocupação em relação ao planejamento. Você vai perceber que é muito óbvio essa resposta. E ok, planejar tá tudo bem. Isso é o caminho que tende a te levar para o lugar que você deseja alcançar. Entretanto, não acredite que tudo que você coloca no papel, que todas as suas metas e os seus objetivos, que o seu plano de ação será seguido à risca, será concluído com maestria. Por quê? Imprevistos surgem, mudanças acontecem. Então, adaptação, flexibilidade são palavras que ganham uma nova conotação, principalmente neste período que vivemos. Fazer planos é importante, mas estar preparado para encarar as mudanças, ser flexível o suficiente para se adaptar às coisas que você não tem controle, também é fundamental. Caso contrário, você vai se decepcionar. E ao se decepcionar, você pode entrar num vale de frustração tão intenso que isso te torne uma pessoa inerte, sem movimento ou com medo de dar sequência aos seus planos. Como eu falei no começo deste vídeo, eu realmente não acredito que foi a pandemia que me trouxe, por exemplo, essas lições, que não foi essa crise que levou a essas conclusões. Na verdade, muitas das pessoas que viveram problemas a partir destas lições elencadas no vídeo, que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo, elas são coisas que já aconteciam antes da pandemia. E como eu coloquei, a pandemia foi apenas uma lente de aumento para tornar maior, mais visível e mais concreto
cada uma destas dificuldades e, consequentemente, as lições que nós podemos aprender deste período. E você? Que lições você aprendeu ao longo do ano de 2020 diante de toda esta crise sanitária? Deixa aqui nos comentários para que a gente possa compartilhar e trocar um pouco mais de ideia. Esse foi o conteúdo que eu preparei hoje para você. Espero verdadeiramente que você possa tirar estes aprendizados do papel, colocá-los em prática, para que diante de futuras crises, e acredite, elas existirão, você esteja mais bem preparado para encará-las, desenvolvendo um conceito chamado antifragilidade, que é quando você se torna ainda melhor, mesmo diante dos problemas, dos desafios e das crises existentes, das situações inesperadas que acontecem na nossa vida. Eu te vejo por aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!